Deus seja louvado. Amém. Amado irmão presidente, obrigado à conversão pelo convite, mas a Deus em primeiro lugar. Obrigado ao carinho de toda a mesa, diretora. Obrigado a todos os irmãos que têm orado por mim e acompanhado meu tratamento de saúde, que de fato começa no dia 30 e se estenderá por 6 meses. Mas eu estou absolutamente confiante que eu já ganhei antecipado a bênção da cura desta enfermidade. Em nome de Jesus. Quando eu voltei, irmão presidente, de Aracaju para Belém com esta incumbência, eu voltei me perguntando, e aí? Porque eu estou acostumado a falar com a minha esposa pelo Brasil afora, e em Belém, no Pará, e dirigi em 2 estados encontro de casais com Cristo. Mas nesta hora de falar aos irmãos, de compartilhar bênçãos, de dizer o que, nós todos, pastores, ficamos dependendo por demais de Deus, e é bom assim, para que não seja um discurso, mas seja algo que tem a ver, que tem tudo a ver com a palavra de Deus. E eu queria algo que fosse sobre os fundamentos da família, mas eu queria trazer isso moldado numa pessoa, um exemplo, como a Bíblia costuma fazer. A Bíblia não é um livro de teorias, é um livro de verdades práticas vividas por pessoas ao redor do mundo. E o texto, antes de saber e definir se a convenção enviar realmente a finalização do tema, eu tinha que pensar no assunto família, e eu pensei exatamente em Josué 24:15. E esse texto que nós já conhecemos, Josué 24:15, diz assim, eu peço que clique porque eu não estou achando o meu acionador, o quadro seguinte. O texto bíblico diz assim: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Muito obrigado. Antes aqui, está aqui a razão da minha alegria em 48 anos de casados. Os meus filhos, noras e netos. E aqui, porque toda a foto, essa não é tão atualizada, aqui está faltando a neta mais novinha, que tem 2 anos e pouco, que é a irmã daquela que está junto de mim. E este aqui, que está no colo da avó, que é o filho do Eldeni, já é um rapaz de mais de 5 anos, já luta taekwondo, é uma coisa séria. O avô tem medo de cumprimentá-lo, com medo dele dar uma reviravolta e derrubar no chão. Então, quando eu pensei o que falar, orando ao meu Senhor, eu pensei neste exemplo vivo, histórico e marcante da vida de Josué, com o conteúdo do que é transmitido pelo poeta e cantor e musicista Asaf. É o Salmo 78. E ali é um texto lindo. Escutai, povo meu, a minha lei. Escutai a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos aos nossos filhos. Mas contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. E assim eu comecei a meditar nesta palavra, neste dilema
que Josué se encontrou. É o dilema que nós passamos. Nós temos a mesma situação, o mundo com as mesmas tendências conspiradoras contra a família, que é o que ele alerta, para uma conspiração contra a família. Parece que ele está falando da mídia de hoje, né? Do conteúdo que nos expomos, nossos filhos se expõem. Então, nos textos que vimos e lemos, o dilema, aí está o dilema e a vitória de Josué, e a observação poética e pedagógica de Asaf. O dilema de servir a Deus na família foi difícil, tanto para ele quanto para nós. Agora, tendo os meus filhos todos criados, eu estou desfrutando da árvore, porque hoje são todos criados, 3 são casados, têm filho, família. Eles todos estão engajados nessa igreja, eles não estão numa igreja, eles são da igreja, eles são participantes. E eu procuro realmente o mérito meu, o que é que eu usei, só foi isso, foi viver a palavra de Deus, jamais fazer que qualquer experiência negativa do ministério eu transferisse para eles, qualquer amargura da igreja, ou de qualquer irmão, de qualquer história, eles soubessem disso. Eles foram poupados disso propositalmente. E eu quase tenho certeza que é por isso que eles estão inteiros. Aqui neste plenário está a família histórica, a família edênica. Aqui está todo mundo desde Adão e Eva. Através das culturas, dos povos, do mundo, da história. Atravessamos toda a história da humanidade e chegamos aqui. E é interessante que a família tanto se modifica como continua a mesma. Sempre há os pregadores da família já acabou, mas a família não acabou, não se acabou. Josué, nesse dilema, achou a resposta, e como o pregador da manhã falou, e há uma curiosidade, o pregador da manhã, ele tem 27 anos, eu tenho o contrário dele, eu tenho 72. Mas parabéns, colega, eu gostei de ouvir você hoje de manhã. E o que é que Josué disse? Josué disse, quer dizer que ele não ficou calado, não ficou omisso. Ele não fez, não sei, isso é do mundo de hoje. Algumas coisas que a gente traz para o mundo de hoje e encontra as vozes frouxas, covardes, sem coragem de dizer que não concordo, nós aceitamos o padrão bíblico de família. Há muitos padrões, há muitas transformações, há muitas configurações, mas o que é que nós cremos? Qual é a nossa crença sobre família? É a crença bíblica. E Josué diz: se vos parece mal servir ao Senhor, imagine como ele desafia. Escolhei hoje, não é amanhã, não é para a semana, ainda este ano, mas escolham hoje a quem vocês querem servir. Se é os deuses do tempo do Eufrates, se é os deuses que aqui em volta, em torno de nós, vocês podem tomar a decisão que vocês quiserem. Parece a caminhada de Abraão com o seu sobrinho, e quando ele diz: escolha para onde você quiser ir. E ele, infelizmente, escolheu um condomínio lindíssimo junto da cidade de Sodoma e Gomorra. Mas conhecido como sucessor de Moisés na liderança do povo de Israel, Josué é, sem dúvida, um dos personagens mais relevantes de toda a Bíblia. E eu sou fascinado neste homem. Porque o meu fascínio não é só nesse texto que ele diz, que, como disse bem o pregador de manhã, ele não recitou um texto, ele não disse uma frase. Ele assumiu este momento, ele tomou decisão, é viver a cena. Mas eu sou fascinado com Moisés desde os dias que ele teve coragem, espiando a terra, amando de Moisés. E aqueles 12 espias representando todas as tribos, todos opinaram, mas 2 deles, Josué e Caleb, diferente dos outros que disseram: é horrível, entrar aí é perder a batalha, nós vamos ser mortos, não devemos entrar. E você, Josué e Caleb, que acham? Nós cremos no nome do Senhor. Ele nos dará vitória.
Eles criam que Deus amava as suas famílias. Mas houve uma eleição, um plebiscito, e eles perderam. Mas na verdade eles ganharam. 40 anos depois. E aí está o meu fascínio. Ele conversa com Caleb. Já pensou que há 40 anos atrás tomamos a decisão dizendo que nós críamos que podíamos entrar na terra prometida e o povo todo disse que não? E agora o que é que ocorre? Somente eles dois, Josué e Caleb, 45 anos depois, eles entram na terra prometida. E os outros, diz a Bíblia Sagrada, que caíram mortos pelo deserto. Vemos que é um homem que, quando fala de família, antes de tudo era um homem que confiava em Deus. E esse é um grande destaque espiritual. Fala-se muito hoje em espiritualidade, até na empresa, há aulas e conferencistas de espiritualidade. Precisamos implantar espiritualidade na família. Nós perdemos ao longo dos anos esses hábitos afogados em tantas atividades e responsabilidades que dizemos que o tempo hoje não dá mais. E é curioso que é um tempo que nós temos muito mais recursos de mídia para usar em casa à disposição dos nossos filhos, quando no passado desenhávamos apenas textos bíblicos em cartolinas para ensinar-lhes. O povo aceita o desafio e diz: nós serviremos ao Senhor. Mas Josué sabia que aquele povo costumava falhar. Dizia: sim, nós vamos fazer, e depois não fazia. E ele pede uma coisa especial. Ele pede que eles façam um juramento, uma pedra de juramento, que significava o seguinte: se você não cumprir o que disse, Deus vai cobrar de você. Está pronto para tomar essa decisão? Mesmo assim eles disseram: sim, nós queremos tomar esta decisão. A sociedade contemporânea caracteriza-se por grandes mudanças nos campos da economia, da política, da cultura, e isso afeta todas as áreas da vida pessoal e social e, sobretudo, a vida da família. Sobre a família repercute tudo isso, ao ganhar o pão, ou fazer cursos, ou viajar, ou mudar. Eu sou de Recife, fui para Caruaru, fui para Ribeirão Preto, fui para Salvador, fui para Fortaleza, fui para Belém do Pará. Cheguei no Pará, parei, tomei açaí, fiquei. Essa é a vantagem. É a vantagem do pastor Vitor Hugo. Como era de se esperar na evolução da família, ela tomou contornos diversos. Dados recentes do IBGE mostram como a sociedade brasileira está se organizando de forma a ficar parecida com a europeia e a americana. Basta ver como o número de pessoas que vivem sozinhas modificou os divórcios, as mulheres chefes de família, e não estou criticando nada aqui, estou dizendo a transformação da sociedade, além da queda intensa na fecundidade, fenômeno observado em todas as regiões brasileiras, independente do nível econômico. É a nova cara do país. Mas isso significa para a igreja que esse é o nosso desafio. Nós temos uma família multifacetada. Nós temos a visão da família tradicional: papai, mamãe, dois filhos, não, 10 filhos, né? Mas hoje eu chego em qualquer lugar e pergunto aos casais: quantos casais aqui têm 10 filhos? Eles acham graça. Aí eu saio baixando para 8, para 9, para 7, para 6, para 5. Vamos nos encontrar lá no 3, 2, 1, 0. E isso mudou sensivelmente. E é uma mentalidade. O segundo ou terceiro casamento aumentou na medida em que cresceram o divórcio. E o divórcio quase duplicou em uma década. E igualmente a expectativa de vida, houve alterações sobre isso. Outro dado é que as mulheres no comando dos lares hoje são mais de 32% contra 22% há 10 anos atrás. Mas não é só as mulheres saíram para comandar as casas. As mulheres, na maioria, saíram como única opção de vida. Era ir para o trabalho ou morrer por não ter condição de sustentar, e muitas vezes já sem marido, e ela sendo pai e mãe. Outro dado é que idosos com 65 anos, portanto eu estou nessa faixa,
ou mais são a parcela mais expressiva das residências onde vive uma pessoa somente. Não é o caso lá em casa, que os 3 filhos homens casaram e eu fiquei com a solteira lá em casa. Agora a diferença é que ao invés dela morar comigo, como até então, agora é diferente, muito bom para mim, eu moro com ela. Mas este número aumentou para quase 7 milhões. E isso indica que as pessoas alcançam um nível de vulnerabilidade e às vezes gastam mais para se manterem sozinhas. Bem, mas isso é uma pequena parte do perfil estatístico. Na verdade, o perfil para cruzar com a Bíblia que nos chama a atenção é o perfil de relacionamentos, que está cada vez mais difícil. Porque também o mesmo IBGE diz que dos casamentos que se acabam a cada ano, a maioria está na faixa de 10 anos. Mas eu trabalhando na ONG Espaço Amor à Família há 7 anos em Belém, e trabalhando com pessoas, entrevistando todos os dias, eu e as psicólogas, nós temos percebido lá no nosso caso específico, a média de idade de casamento se acabar para nós, que chega para nós trabalharmos, é de 5 anos. E às vezes 3, às vezes 2, às vezes 1 ano. Eu já recebi uma moça que ela chegou e perguntou se a gente orientava sobre descasamento. Eu disse, não, nossa praia aqui é outra, nós aqui somos pelo casamento, é restauração, trabalhar, melhorar, continuar, perdoar, esposo. Mas o que houve com você? Há quanto tempo casou? Qual é o problema que você está enfrentando? Disse, bem, eu não enfrentei nenhum problema ainda, eu acabei de me casar 1 mês atrás. Mas você não quer mais ficar? Ela disse, quando eu saí do cartório que estava casado, me deu uma tristeza imensa. E eu me perguntei, por que eu me casei? E eu quis dizer assim, bem, nós não fazemos aqui internamento. Mas aí procurei sentar com ela e conversar e dar uma força bíblica para ela. Na verdade, quando nós falamos que vivemos em crise, é uma crise, a crise atingiu as igrejas, e é verdade, porque eu sou do tempo que nós entramos na linha do divórcio, isso era tremendamente discutido, muitas igrejas não queriam saber, eram muito contra, seriam excluídos os divorciados. Hoje essa não é a discussão. E por um bom tempo nós nos dizíamos que as pessoas que não tinham experiência com Cristo, essas sim estavam com problema de divórcio. Não é assim hoje. Durante o tempo que eu fui pastor da primeira igreja batista do Pará, durante 15 anos, eu realizei 70 cerimônias de casamento, dos quais 10 se tornaram divórcio. E todo casamento que eu faço, obrigatoriamente os candidatos fazem um curso de preparação para o casamento. E mesmo com preparo, ainda escorregaram na casca de banana. Mas fora disso, outros casais, mais 5 casais, e portanto somaram 15 em 15 anos, eles perderam o rumo do seu casamento. E para mim só tem uma resposta. As pessoas perdem a referência bíblica da sua família. Eles perdem do casamento, que é a primeira parte, a primeira unidade da família. Nos casamos. Eu casei, ele tinha 27 anos. E nós então temos a oportunidade de ir tendo um filho, 2, 3, 4, como nós tivemos. E vamos aprendendo essa escola de filho, mas enquanto isso vamos mantendo a escola da vida conjugal e vamos tendo dificuldade, e tem problema de sustento, e tem problema de se manter, e tem problema de tolerância, e tem problema de necessidade de resiliência, que é esticar, virar para lá e para cá e não quebrar. É melhor do que falar em teoria de física, né? As mulheres nos últimos anos foram para fora de casa para ajudar a família, trabalhar, ganhar o pão, discutir com o marido, muitas vezes não concordavam. E conheço e converso e entrevisto hoje homens que dizem, mas eu bem que não queria que ela fosse, mas ela queria ir para aquela faculdade, aquele é um veneno, uma desgraça. Eu sabia que ela ia se perder, ele se referindo à mulher dele, porque ali é um lugar de muito homem. Mas onde é que não tem homem? Mas era questão de ciúme dele. E essas mulheres,
passaram muitas delas a ser o próprio dono da casa, como também tem os homens cuidando dos filhos sem a mulher, no número menor. Mas há uma coisa interessante, é que enquanto a mulher saiu para o mercado de trabalho, muitos homens não saíram do seu lugar para entrar na sua casa. Quer dizer, serem ajudadores da sua esposa, que é a grande reclamação. Ele quer tudo pronto, bem feito, na hora, não é capaz de colocar uma garrafa de suco na mesa, não é capaz de forrar a toalha, não é capaz de... Ele quer tudo pronto na hora. Eu conheci uma família que a mulher disse assim: o meu marido, ele só come o feijão no mesmo dia. Quer dizer, todos os dias eu tenho que fazer feijão para ele. Ele não aceita de ontem, da geladeira. Aí eu estava morto. Eu só como da geladeira. Ali a minha testemunha ocular. Só que na geladeira tem um feijão de ontem, de anteontem, da semana passada, não sei de quando. Formidável, só esquentar que ele está. E ela faz um feijão elogiado por todos nós. Eu creio, irmão presidente e irmãos convencionais, que nesta convenção e por este ano precisamos retomar o que já sabemos, já dissemos, vamos repetir, vamos dizer outra vez: Deus ama a família de Deus. Josué estava certo, só que nós temos que ter coragem de dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque o que vem de fora soprando é para derrubar. E os seus filhos sabem disso, vão ouvir, ouvem isso. Mas eu quero trazer uma referência. Me dê aqui o outro quadro. Deus oferece um modelo perfeito para a educação religiosa na igreja. E eu queria esse texto aqui para que todo mundo lesse comigo. Me dê o texto seguinte, o quadro seguinte desse power. Então, sim. Esse aqui foi antigamente. Agora, digam comigo, o que é que Deus nos ensinou e para onde